Mulher da minha vida. Você sabe que a Fernanda, ela é uma bênção na minha vida. A Fernanda é uma grande incentivadora do meu ministério, porque quando eu comecei a namorar a Fernanda, eu era muito tímido. E eu ainda sou tímido, mas eu era mais. Eu lembro que a gente ia de segunda a segunda, a gente tinha uma igreja para tocar, né? Começando o ministério e tal. E o pastor, às vezes, geralmente a Assembleia de Deus tem muito isso, dá oportunidade, né? Aí queriam me dar oportunidade, eu fugia. Não, eu só toco. Eu só toco, eu tenho medo. Dá uma saudação para a igreja. Não tem vergonha, eu sou tímido. E a Fernanda me ensinou a pregar praticamente, né, Fernanda? Eu aprendi a pregar vendo a Fernanda pregar, né? E um dia eu fui convidado para pregar e eu queria fugir. Aí ela me deu uma bronca. Ela falou: você vai ficar fugindo até quando? E não sei o que. Me deu um sabão, gente. Aí eu falei: tá bom, eu vou pregar então. Foi quando eu comecei. Como é que faz o esboço? Por onde começa? O que eu falo com a igreja quando pegar o microfone? Né? Lembra que eu falava isso? Mas o que eu falo? Por onde eu começo? Você começa assim, você fala assim e tal. E assim, e a Fernanda acreditou muito assim. Ela é uma bênção na minha vida. Viu, meu amor? I love you. I love you more. So much. Em maio nós fazemos 18 anos de casado. Israel. A gente vai estar em Israel, né? É Israel? Ih, rapaz. Faz isso não, Israel, Jerusalém, Israel, amém. Deus te abençoe, minha filha. Levanta suas mãos para cá, vamos orar por ela. Pai, que teu Espírito Santo flua através da tua filha mais uma vez. Usa a Fernanda com poder, com graça, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Confronta-nos, Senhor, e que nós possamos crescer mais em graça e conhecimento em Ti, através da tua filha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Mas hoje ele é meu professor, né? Nós começamos muito novinhos. E coisa linda é eu hoje bater os meus esboços com ele, né? E o que você acha? O que você acrescentaria aqui? Isso é uma via de mão dupla. Eu ensinei ele a dirigir. Hoje ele dirige muito mais que eu. Fica do meu lado. Ai, meu Deus. Eu falo: ó, para com isso, tá? Porque quando só eu dirigia e você queria aprender a dirigir, você não falava assim comigo, hein? Mas ele é ótimo motorista e eu fico muito feliz que o casamento seja isso, né? Tem uma hora que um tem que recuar, tem uma hora que o outro tem que aprender. E o que é mais importante é que um seja fã do outro. Você tem que ser fã do seu marido. Você tem que ser fã da sua esposa. Você tem que olhar para ele. Ah, mas ele não sabe isso ainda. E daí? Recua, ensina. Você também não sabe tudo. Você tem tudo para aprender também. E uma hora ele também recua e te ensina. Amém? Meu marido está acabando comigo na cozinha agora. Acabando comigo. Ontem ele fez um bacalhau que eu nunca comi na vida. E olha que eu sou boa de peixe. Ele ontem pegou para fazer comida, ele falou: eu vou arrebentar no peixe esses 2 dias. Ontem ele fez um bacalhau com azeitona preta, batata e o bacalhau, gente, inundado no azeite. A Zezé foi comer bacalhau batizado no azeite, cheio do Espírito Santo, o bacalhau dele. Sabe aquela jarra que eu jogo nas pessoas? Ele jogou no bacalhau todo ontem. Não chamou ninguém, foi um negócio petit comité lá em casa. A Zezé estava lá em casa trabalhando. Quando eu olhei, a Zezé tinha comido tudo. Zezé quer um bacalhauzinho? Ela, claro, comeu tudo. Aí hoje ele fez. Não, aí ele lavou a louça ontem, arrumou a cozinha. Hoje ele fez um peixe com... A gente virou programa de culinários aqui. Ontem ele fez um peixe com uma... Nos Estados Unidos chama stuffing, bota coisa dentro assim da... Como é que é o nome daquilo, Emerson? Em português? Na verdade é torrada com queijo ralado e bota em cima do peixe e coloca no forno.
Crosta, obrigada. Peixe em crosta. Quem falou? Muito obrigada. Foi isso que ele fez. Gente, eu estou até agora debaixo dessa unção, dessa glória majestosa. Depois ele arrumou a Laura, deu banho na Laura, arrumou o Isaac, fez o cabelo do Isaac. E estamos aqui dando glória a Deus. Queridos, aplauda o Senhor. Muito obrigada. Nós temos, né, Laura? Foi, Laura, foi. Nós combinamos que tu não ia interromper hoje. A tua Bíblia é linda, não é nem sua, mas tudo bem. Pode curtir. Se alguém deixar, né? Queridos, nós temos que ter essa característica, porque enquanto um cuida do outro, o reino cresce. Enquanto eu estudava, ele cuidava da casa. Enquanto ele estuda, eu cuido da casa. Cada um carrega aquilo que está à frente para fazer, aquilo que está como emergência, como prioridade. E a prioridade é sempre o reino de Deus. Meu marido é meu grande confidente, vocês sabem disso. E eu vou confessar a vocês, como já confessei no primeiro culto, que nesses dias eu tenho dado um piti gospel. Sabe o que é um piti gospel? Quem estava no primeiro culto já sabe o que é um piti gospel. Um pit gospel é quando você não aguenta o que você está vivendo e você quer mais. Você começa a espernear com Deus, dizer: Deus, eu não estou satisfeito, eu não quero só isso, eu não consigo ficar longe daquilo que eu já vivi na eternidade, no terceiro céu, no santíssimo lugar. Eu não quero nada menos do que isso, porque quando você já entrou no Santo dos Santos, quando você já provou do sobrenatural, quando você já entendeu o que é a glória de Deus, quando Deus já te levou às profundezas maravilhosas dele, você não presta para nada se estiver do lado de fora disso. Você começa a sofrer com saudade do céu. Você começa a sofrer com saudade da glória. Você começa a sofrer com saudade daquilo que te visitou um dia, que não era para você ter deixado, ter largado. Tem gente que chama isso de saudosismo. Eu chamo de outra coisa. Eu chamo de fome. Eu chamo de sede. Eu chamo de determinação pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto. Eu lembro de quando frases minhas lá de casa. Ai, Emerson, meu Deus, que saudade daquelas ripas de madeira da comunidade da Vila da Penha, que nós colocávamos o rosto lá e gritávamos: e quando nós saíamos, as paredes estavam todas molhadas, e não era de suor, não era da lágrima da igreja. Eu não quero voltar desse lugar. E esse é um lugar que não é geográfico. Esse não é um lugar da igreja de 4 paredes. Esse é um lugar em você, que você não pode deixar. Esse é um lugar que pode acontecer aqui, que pode acontecer na sua casa. Esse é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Para quem não tem a menor ideia do que é o Santo dos Santos, o tabernáculo de Moisés, ele era dividido em 3 templos: o átrio, o santo e o santíssimo. E o átrio era um lugar onde as pessoas podiam ter até acesso, mas o santo já era um lugar onde só o sacerdote podia ir. E o santíssimo, somente o sacerdote diante da arca, diante da glória. E o fogo de Deus vinha sobre essa arca. E ali o sacrifício que foi feito lá no átrio era recebido. E dentro dessa história tem uma série de elementos e símbolos que num outro dia a gente pode estudar, que são maravilhosos. Desde o candelabro até a bacia de bronze, o altar de sacrifício, a mesa dos pães da preposição e a arca do concerto que ficava lá dentro, nesse terceiro templo, que era o tipo de Cristo. Ah, maravilha, ouro por fora, madeira por dentro, o lugar onde vinha a glória, os querubins sobre a tampa. Oh, tipologia linda e maravilhosa daquilo que na verdade nós somos hoje. Diga: eu sou o templo de Deus. A glória de Deus quer me habitar todo o tempo. Amém? Dentro desses pitis maravilhosos que você também deve dar,
esses pitis espirituais que você também deve dar, essas esperneadas de agonia pela glória, pela unção, pela palavra. Você tem que ser um insatisfeito também. Nós temos encontrado algumas revelações importantes para nós. Em abril desse ano, nós esperamos gravar o nosso novo CD ao vivo, já na tenda com vocês. O que vocês acham dessa ideia? Não é uma ideia boa? Eu quero vocês comigo, cantando para a nação. Cada vozinha dessa aqui, me ajudando a jogar a rede, a jogar o anzol. Cada timbre de cada voz, chegando lá onde não chegou ainda. Você vai pregar comigo, amém? Você vai evangelizar comigo através desse CD. Em abril desse ano, em nome de Jesus, depois que nós mudarmos para a tenda. Glória a Deus. Mas tem uma canção que tem tudo a ver com essa minha insatisfação. Tem uma canção que tem tudo a ver com esse meu incômodo, que sempre vai estar como um ciricutico eterno dentro de mim, que não sossega, que não para de clamar, que não para de estar insatisfeito. E como eu disse no primeiro culto, eu ainda não cantei essa música sem chorar e sem gritar, e por isso eu não canto ela direito ainda, mas nós vamos cantar agora, amém? Vocês vão me ajudar? É uma canção do Ministério Voz de Muitas Águas, que se chama O que a Tua Glória Fez Comigo. Tá pronto? Vamos aprender? Então vamos lá. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas te peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou
Que uma hora a gente já tá craque na música, né? Primeira vez que eu ouvi essa música lá em Brasília, eu caí no chão. Eu sou um ser esbaforido mesmo, fica tranquilo. Eu caí no chão, eu falei, Deus, 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 Deus. É isso. Isso que eu queria dizer, Deus. Eu não sei se você já conheceu o Santo dos Santos. O ambiente espiritual da glória de Deus. O lugar onde Deus se revela. O lugar onde você não está mais no natural, onde tudo é sobrenatural, apesar de estar na terra. É um lugar em Deus que se conquista na adoração, no caminho, na esperança da vinda do noivo. Preste bem atenção, nessa noite nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Nessa noite nós vamos falar sobre o encontro da igreja com o Eterno, com o Verbo, com o Filho de Deus. Nós precisamos ter expectativa e esperança. Nós precisamos compreender que nós somos seres de Deus. Nós somos chamados por Ele e nós vamos voltar para Ele. E temos que estar preparados para isso. Abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Tessalonicenses 4:13. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Só te peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Achou aí? 1 Tessalonicenses 4:13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Precisamos compreender que nós estamos dentro do Cronos, mas nós somos eternos. Nós estaremos livres do tempo, estaremos livres desse tempo, desse corpo de carne em que somos aprisionados temporariamente, porque quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos e salvos em Jesus Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Você imagina o que é isso? Aquelas pessoas que nós conhecemos, quantas já morreram? Aquelas que nós pregamos, fizemos apelo. Outros crentes santos em Jesus Cristo, que estiveram em cima de uma cama, perderam uma perna, quem sabe morreram até mesmo de uma doença daquelas que sofrem até o final. Quando Jesus voltar e a trombeta tocar, eles serão os primeiros a ressuscitar. E eles ressuscitarão num corpo novo, num corpo sem doença, num corpo sem dor, num corpo sem
mácula, num corpo perfeito, e serão levados por Cristo para a eternidade, para o seu braço. E nós que estivermos vivos, quem sabe talvez, porque pode ser que antes que Jesus venha, Deus te colha para Ele. Pode ser que de repente Jesus chegue primeiro para você, porque você primeiro chegou para Ele. Pode ser que você seja chamado primeiro, ou eu chamado primeiro, mas aqueles que estiverem vivos, no momento que a trombeta tocar, no abrir e fechar de olhos, esses serão transformados e subirão com Cristo. Você precisa entender que a tua vida está além do seu problema com a tua vizinha. Você precisa compreender que a sua vida está muito além do que você está passando. Hoje eu quero te dar um refrigério de eternidade. Eu quero ligar em você o botão da eternidade. Eu quero que você entenda que Deus te criou para a eternidade, para Ele. Abre a tua mente nessa noite. Desliga da carne. Desliga do natural. Desliga do momentâneo, passageiro, e liga na eternidade, porque a tua vida na eternidade é muito maior do que a tua vida aqui na terra. De repente Jesus virá, alguns serão deixados para trás, e é aqui que eu quero falar com você mais uma vez. Já falei no primeiro culto, vou falar agora no segundo culto. Se você ficar para trás, se você não for arrebatado com a igreja, eu quero que você compreenda que junto com a igreja, também o Espírito Santo e a graça, a dispensação da graça da igreja, será tomado para o céu, para Deus. E você vai ficar aqui na terra, sem o Espírito Santo, sem a palavra revelada e sem o sacrifício de Jesus na cruz por você. Aí tu vai ter que ser Marte, vai ter que conquistar a tua salvação com o teu próprio pescoço, com o teu próprio sangue, e sendo fiel até a morte. Tudo bem, vai ter um galardão especial, vai ter uma história boa para você em Apocalipse, mas eu prefiro ir quando a trombeta tocar. Estou falando de coisa séria com você. Isso é coisa para crente salvo. Quem é crente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não está interessado no que eu estou dizendo agora, porque isso é coisa para a gente salva. Para quem não é salvo, o ambiente é triste, é de condenação, é de surpresa, é de dúvida. Mas para quem foi salvo em Jesus Cristo, é um momento de boda, de alegria. 1 Coríntios 6,10 diz assim, vou começar do 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, tanto o que vem quanto o que está, ok? Tem o reino que vem sobre nós e tem o reino da eternidade. Não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Agora tem outro texto que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Diga: eu sou templo de Deus. Eu sou templo de Deus. O corpo é para o Senhor. O corpo não é para a imundície. O corpo é para o Senhor. O corpo não é para a sensualidade. O corpo é para o Senhor. O corpo não é para a promiscuidade. O corpo é para o Senhor. E no fim, esse corpo será transformado. Preste bem atenção, a porta é estreita. Eu preciso entender que eu sou eterno e que estou caminhando para a salvação ou para a perdição. Essa é uma lista daqueles que ficarão de fora do reino vindouro, do reino que está vindo. Oh Senhor, eu não posso ser ignorante. Eu tenho que compreender que eu em Cristo hei de ressuscitar, hei de ser transformado.
Eu em Cristo hei de herdar a eternidade. E aqui eu não quero entrar em assunto teológico com você, pré-milenista, pós-milenista, milenista. Eu não quero destruir o que nós vamos conversar hoje com teologias. Eu quero que você compreenda que seja qual for o seu caminho teológico, você vai ter que dar de cara com Jesus. E dando de cara com Jesus, você não pode estar na lista daqueles que estarão de fora. Teologias e teologias, quanta teologia. Eu quero te dar uma injeção na veia de salvação nessa noite. Não quero te explicar como é que a vaca vai mugir. Eu quero te explicar que a chapa é quente. Quando eu era adolescente tinha uma brincadeira, o inferno é quente, hein? O inferno é quente. Eu dei uma olhada para sua irmã e falou, o inferno é quente. Dá uma olhada para ele e falou, o inferno é quente. O inferno não foi feito para você. Diga comigo, o inferno não foi feito para mim. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas quem quiser ir com o diabo e seus anjos vai ter uma boa oportunidade. Né? Cabe todo mundo que quiser ir lá para o inferno. O que me dói no coração nesses dias é o quanto as nossas mensagens não estão direcionadas ao noivo. O quanto nós, enquanto nós como noiva, não paramos para ter atenção. Alguém pega a Laura, pelo amor de Deus, gente. Não aguento. Enquanto nós como noivas, como noivar, do céu, olha para cá, gente, é só a Laura. Fazendo o que nós combinamos que ela não faria, entendeu? Em casa nós combinamos, mas não tem problema. O quanto nosso olhar está para nós mesmos dentro desse tempo. O quanto nosso olhar está distante do noivo que vem. O quanto os nossos shows estão distanciados daquele que é o homem ensanguentado. Eu tenho saudade do homem ensanguentado todo tempo. O homem ensanguentado, há um tempo atrás, agora mês retrasado, nós estávamos viajando, uma viagem dentro de outra, uma viagem dentro de outra, e até que nós ficamos com os horários trocados, e nós tínhamos que dormir de dia, para cantar à noite no evento, para viajar de madrugada, para chegar em outra cidade, e dormir de dia, e fazer tudo ao contrário, né? Por isso eu tenho alguns problemas com o horário de dormir, porque a gente dorme tudo ao contrário das pessoas. Mas santo dia, que eu dormi o dia inteiro, me preparando para o show da noite, e depois para a volta na madrugada. Eu comecei a dormir não sei que horas, eu comi e fui dormir, nós chegamos de manhã na cidade. E durante todo o dia, eu sonhei com o céu. Pode ficar tranquilo, os sonhos eles são o quê? Reflexo do desejo nosso, diz a psicologia. Se o teu desejo está no céu, querido, os teus sonhos serão com o céu. Se a tua paixão está em Cristo, os teus sonhos serão com Cristo. Fica tranquilo. Você pode levar pelo lado sobrenatural ou pelo lado natural. Mas a verdade é que eu estava dormindo e eu vi uma grande escadaria, como se fossem aquelas escadas de pedra lá de Jerusalém, lá de Israel. E eu comecei a subir aquela escada. Algumas pessoas como se estivessem numa cruzada ou numa viagem turística, também estavam subindo aquela escada, e de repente eu vi que todo aquele povo descia correndo da escada como se fugisse de alguém. E quando, bem curiosa como sou, comecei a subir, e eu olhei e vi um homem todo ensanguentado. Ele tinha sobre os ombros uma capa comprida, como se fosse de estopas, de ataduras. E aquela capa vermelha de sangue. Todo o seu corpo estava dilacerado. E eu não conseguia ver a cor de sua pele, não conseguia ver o seu rosto. E o sangue descia pela escada. Lá no topo do muro, como se fosse uma muralha da China, estava o seu algoz. O seu algoz ainda estava à procura dele. E de repente na escada ele começou a descer. E eu subindo, quando cheguei no meio do caminho, disse: quem é esse homem? E de repente o Espírito Santo dentro de mim disse: é Jesus. Eu não consegui dar as costas para ele, eu continuei descendo de costa para o povo.
Quando eu cheguei no último degrau, coloquei o meu rosto no chão e comecei a gritar e chorar e adorar, adorar, adorar. Aquela cena se foi. E quando eu acordei, eu mandei alguns torpedos para o pastor Emerson, contando o que eu tinha visto e tudo. E falei, eu tenho saudades do homem ensanguentado. Eu quero o homem ensanguentado. E ele falou, vamos parar com essa história que daqui a pouco Deus te leva, né? Tá bom, desse jeito. E eu deitei e continuei dormindo e continuei sonhando. E dessa vez eu sonhei com um estádio, como um estádio. E na porta desse estádio tinham filas do mundo inteiro, pessoas que estavam do jeito que estavam na hora que foram colhidas no céu, para o céu, ou para a eternidade. Grandes filas, anjos na frente de cada fila. E como se os anjos tivessem uma carta ou um livro, que para cada pessoa, essas pessoas tinham que ser achadas naquele livro. Sabe quando você é convidado para uma festa muito importante, você recebe o convitinho pequenininho? Aquele convitinho pequenininho, ele é a garantia de que você vai entrar naquela festa chique, que não foi feita para todo mundo, foi feita só para algumas pessoas. Aquela festa cara, que o convite chega é brilhoso, sabe como é? Eu recebi um esses dias, que o convite é em forma de coroa. É um aniversário de 15 anos. E só tem certinho os 3 convitinhos lá dentro. Eu só posso ir com mais 2 pessoas comigo. E eu comecei a olhar aquela fila. Pessoas do mundo inteiro, de todas as raças. E eu estava mais atrás na fila. E quando eu olhei para a fila do lado, tinha uma pessoa da minha família chegando na fila, chegando lá. E uma pessoa que eu oro há muitos anos. Uma pessoa que eu tenho agonia de oração o tempo inteiro. Uma pessoa que eu digo, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Eu não tinha certeza se a pessoa estava salva. Eu não tinha certeza. E essa pessoa foi chegando perto do anjo. E eu estava em outra fila mais lá atrás. E eu ia olhando aquilo. E de repente, quando a pessoa chegou no anjo, o anjo disse, pode entrar. Próximo. E eu fiz, yes. Será que quando você chegar lá na fila, que chegar a sua vez, você vai ter o convitinho? O convitinho, pequenininho, prateadinho, douradinho. Imagina como você quiser. Aquele convitinho você só tem se você foi chamado e aceitou o convite. Se você abandonou a sua vida de pecado. Se você amou a palavra e amou o noivo. Porque não há bodas sem o noivo. Nós precisamos nos apaixonar pelo noivo novamente. Ele é a razão da nossa vida. Não é a mão dele, não é a bênção dele. Não, ele é o noivo. Nós precisamos querer o noivo mais do que tudo que nós queremos. Nós não precisamos da bênção. Nós não precisamos da prosperidade. Nós precisamos de nada. Se nós temos um noivo, nós temos tudo. Tem gente que não sabe nem quem é o noivo, nem o que está fazendo na igreja. O filho do crente, o primo de crente, o amigo do evangelho, aquele que veio, foi lá e foi batizado. A minha avó dizia que molharam o diabo. Quando eu batizo o cara assim, sabe o que está fazendo ali? Eu vou parar no tanque. Aceito. Está sepultado? Sepultado. Aí o cara, aí volta para a vida que tinha. O cara não sabe o que está fazendo ali. Minha avó dizia, mergulhar o diabo. Ei, o evangelho é heavy metal. O evangelho é power. O evangelho é a verdade. Não é pra gente, não sei, que eu quero hoje. Ai, mas eu gosto tanto do mundo. Ai, mas eu gosto tanto da igreja. Mas eu gosto tanto do mundo, eu gosto tanto da igreja. 6 meses eu estou na igreja, 6 meses eu estou no mundo. Vão chamar a tua senha.
mas olha, escatologicamente, teologicamente, os pré-milenistas, os pós-milenistas, os amilenistas, lá, Deus vem e te colhe, sem milênio, sem nada de tribulação, puf, te levou. Ah, mas não tinha que vir o anticristo antes disso. Ué, mas não tinha que começar a tribulação para vir. Ai, morreu. E ficarão de fora. E ficarão de fora. Já ficou de fora de alguma coisa que você queria muito? Já? Ai, eu estou fazendo o que eu posso porque eu passo com média 6. Meu irmão, não tem média não. Vai ter que passar com muito louvor. Conceituar. Eu não estou aqui botando medo em você não. Sabe por quê? Me amarro em falar da volta de Jesus. É um assunto que me borbulha. É um assunto que me alegra. Sabe por quê? Porque eu estou me preparando para o encontro com Ele. Sabe por quê? A gente não está pronto, a gente não é santo, a gente não é perfeito não. Mas a gente estribucha para ser santo. A gente se vira nos 30 para ser santo. A gente peca, mas corre para o sangue do homem ensanguentado. A gente não deu certo naquele dia, mas na mesma hora o Espírito Santo falou no teu ponto aqui, né? O diretor lá do céu. Ó, Não tem apresentador de televisão que tem um ponto no ouvido? Lá no show, quando a gente está tocando, é o Léo que fica no meu ponto ali, ó. Faltam 5 minutos. Agora tem que acabar. O prefeito está no palco. Agora passa para o final. Volta no refrão. É o Léo que faz isso comigo. E o teu ponto lá do céu qual é? É o Espírito Santo que te diz. Que não te deixa dormir sem resolver o que você tem que resolver. Mas todo mundo peca. Todo mundo erra. Todos pecaram. E vai ficar no pecado. Gostou, né? Então lambuza logo no pecado. Sabe o que vai acontecer? Você que está lambuzado no pecado, você que está gostando, achando, Deus é misericórdia, Deus é amor, estou na graça, aleluia. Deus sabe que o meu jeitinho é esse mesmo. Você só conheceu o cordeiro. Tu tem que conhecer o leão. Jesus veio ao mundo e você conheceu ele como menino na história lá com Maria, né? Você conheceu ele como garotinho, com os amigos, pregando aos 12 anos de idade na sinagoga, dando aula já. Depois você conheceu ele na cruz, moído, acabado. Coitadinho de Jesus, que tinha tanto amor, dizia Moacir Franco. O moído, o cordeirinho de Deus moído, que tira o pecado do mundo. Mas a glória dele não para de crescer. Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, tem gente que não discerne que é ele, não consegue ver. Porque ele está com um novo figurino quando ele ressuscita. Aquele figurino glorificado. Tem gente que acha que ele é o quê? O jardineiro. Tem gente que acha o quê? Que ele é um forasteiro no caminho de Emaús. Tem gente que não consegue abrir a porta para ele, que já se esqueceu da ressurreição, da promessa da ressurreição. Como é a situação? É um anjo de Pedro. Quando Pedro é solto da prisão, isso acontece também com Jesus. Jesus tem que entrar na casa para o povo entender que era ele mesmo. Olha o meu lado. Olha a minha mão. Porque a glória dele já estava florescendo, crescendo, bombando. E ele sobe para o Pai. E lá na eternidade ele é recebido diante dos seres celestiais, diante de todo o movimento espiritual. Ele está em outro estágio. A glória dele não para de crescer. Ele está sendo glorificado. A igreja glorificando ele. E ele cheio de glória. E é esse ser,
esse Deus, esse Cordeiro, esse leão que tu vai encontrar, cheio de glória, é Ele que vai voltar para te buscar. Então apronta a tua vida, resolve a tua vida, abandona o teu pecado, porque Jesus vem te buscar. Ele vem te buscar. Apocalipse 21. Não, 19. Oh, 19. 6. Aleluia, Ele vem buscar. Eu estou falando do arrebatamento. Tem gente já inventando que uma nave espacial, um disco voador vai vir buscar um povo. Tem gente já arrumando uma maneira de explicar o arrebatamento. Ai, ai, ai. Diz assim Apocalipse 19, 6. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, aleluia. Aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Aquele que fala mal do pastor, peca. Aquele que fala mal do irmão, peca. Aquele que arruma nhinhinha, picuinha, peca. E eu estou falando só de coisa light, tá, gente? Eu estou pegando levinho aqui por cima, coisa corriqueira. Ai, Jesus Cristo. Não sou acusadora dos irmãos. Vocês é que sabem o que é errado, o que é certo, que o Espírito Santo fala no seu ouvido, o que você tem que mudar. Começou as bodas. Deus está liberando para a igreja linho fino. Deus está mudando o seu figurino. Porque com a roupa que você está vestido, você não pode encontrar o guerreiro que vem. E ele vem assentado num cavalo branco, no versículo 11 do capítulo 19. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. E qual é a grande ceia de Deus nessa vinda? É para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, que livres quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com o seu exército congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Vamos até aqui, que a gente não vai entrar em material de escola dominical hoje, não. Preste bem atenção. Você pode estar preparado para o cordeiro, mas você tem que estar preparado para o leão. O cordeiro te chama,
com misericórdia. O Cordeiro te apresenta o sangue, a graça. O Cordeiro te apresenta o arrebatamento e as bodas. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas uma vez que tu rejeita o Cordeiro, mais tarde na frente vai ter que encarar o leão. E o leão só é leão porque é leão e conquistou de volta para Deus aqueles que ele veio buscar. Não queira ficar fora da festa, porque quem está fora da festa vai virar comida de ave. Quem está fora da festa vai resistir à igreja e aos santos que são puros. Quem está fora da festa vai conhecer a face de Deus de outra maneira. Nós estamos debaixo da misericórdia, nós estamos debaixo da graça. Mas se Deus te colhe hoje com a vida que você tem levado e você não está pronto, quando o leão chegar, quando o guerreiro vier, você vai estar frito. Porque Deus vai lançar no lago de fogo a besta, o falso profeta, os reis, quer escravos, quer grandes, quer políticos, quer empresários. Deus lançará. O inferno não foi feito pra gente, não, gente. O inferno foi feito pro diabo. Eu vou repetir isso. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. Mas quem fizer a escolha errada, quem continuar andando e gostando dos seus próprios pecados, já escolheu para si crucificar o Cordeiro de novo. Não venha brincar de crente aqui na igreja. Não venha fazer disso aqui um culto, um lugar social. Não venha aqui achar que está tudo certo. Tem um amiguinho, tem uns amiguinhos crentes, porque o ambiente é mais legal. Nós estamos falando de salvação de almas. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando do Cordeiro vivo, que foi morto e ressuscitou. Nós estamos falando do que há de vir. Você é um ser eterno e você precisa escolher hoje céu e inferno, para onde você vai. Não tenho outra mensagem para você. Estou presa nessa mensagem. Não sei quanto tempo eu vou ficar presa nela. São mensagens que me tomam 6 meses, 1 ano. Eu não consigo pregar outra revelação. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, diga comigo, esposa, a si mesmo já se ataviou. Diga, eu sou esposa. Eu não sou qualquer um. Eu sou esposa do Cordeiro. O Cordeiro é meu e eu sou dele. Eu tenho um encontro marcado. Não posso adiar, porque ele vem. Ah, o leão vem, o guerreiro vem. Para cada situação, Jesus se manifesta com um novo figurino, porque a glória dele não para de crescer. Ele será o sol. Pense nisso. A gente sai no calor e fala assim: ai, que sol. Não estou aguentando esse sol. Ele brilha mais que o sol. A minha esperança na glória vindoura é muito grande. Eu tinha 9 anos de idade. Eu estava passando uma situação difícil na minha casa. Porque como os meus pais trabalhavam muito, meu pai 24 por 72, até que ele fica, que é 72, é 24 por 72, ele ficava até mais um tempo em casa. A minha mãe era promotora de vendas, ela dirigia 200 quilômetros por dia no Rio de Janeiro, trabalhando muito. E eu tive muitas babás, pessoas que cuidavam de mim, algumas muito boas, como eu lembro até hoje. Algumas outras que me ensinaram a fumar com 7 anos. São pessoas passam pela vida da gente. Algumas outras que me botavam para fazer o trabalho delas. Eu odeio lavar louça, gente. Eu lavei tanta louça na minha vida. Ai. Eu lavo, mas gostar não gosto.
uma vez eu estava sob muita pressão. E a minha avó olhou para mim e falou: vem cá, vamos orar, vem cá. E ela perguntou assim para mim: fulana bate em você? Eu disse: não, vó. Vou perguntar de novo: você tá apanhando de fulana? Vó, não. Vamos tirar um cartãozinho da caixinha da promessa. Ai, tô frita. Ai, ai, ai. Aí orou. Puxou e falou: vamos lá, tirei aqui o cartãozinho. Aí eu tirei o cartãozinho e estava escrito assim: e ali nunca mais haverá maldição. Fiquei olhando para ela e não disse nada. Eu tinha 9 anos. O Espírito Santo falou para mim: e ali nunca mais haverá maldição. E eu disse: o tempo me deixará em paz. Tudo vai passar. Jesus vem me buscar. O que eu passo aqui na terra é momentâneo. Eu fui escolhida para andar sem maldição. Eu tinha só 9 anos, mas eu entendi tudo. Ela disse para mim: Jesus vai voltar. Fique tranquila, Jesus vai voltar. Fique tranquila, tudo vai acabar. O que nós temos na eternidade é maior do que temos aqui na terra. Fique tranquila, eu digo hoje para você: tudo vai passar. O tempo te deixará em paz. Você não vai morrer jamais. O tempo me deixará em paz. As agruras da terra, os sofrimentos da terra. Esse é o tempo. Você precisa se preparar para a eternidade. Você precisa deixar de lado aquilo que é pequeno. Você precisa cumprir a justiça de Deus na sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa tomar uma decisão hoje de fazer por menos essa tempestade em copo d'água. Olha para o céu, olha para a eternidade, olha para o leão. Ele já vem te buscar. Ele já vem te chamar para reinar. Ao lado dele, diga: eu faço parte dessa multidão que vem com o cavaleiro. Eu faço parte dessa multidão da eternidade. Diga: eu faço parte. Eu faço parte. O alívio da eternidade. Já pensou nisso? As pessoas só pensam na eternidade com pesar, com agonia, com terror. Pensam na eternidade com dor. Pensam na eternidade, já pensam na morte. Eu estou falando de ressurreição. Eu não estou falando de reencarnação. Eu estou falando de um povo que vai ser ressuscitado, que terá o corpo transfigurado, glorificado. Deus vai modificar toda a tua estrutura. Aquele que sofria não mais sofrerá. Aquele que tem dores no corpo não mais terá. Mas olha, preste atenção, eu creio também na cura divina, que é quando o reino de Deus vem sobre a terra. E aquele que está enfermo é curado. E aquele que está sobre uma cama é levantado. Porque na eternidade não tem câncer. Porque na eternidade não tem dor. Porque na eternidade não tem mal. Porque na eternidade não tem nada disso que você está passando. Então prepare-se. Comece a trazer da eternidade aquilo que você tem direito, porque Jesus comprou na cruz por você. Comece a viver na eternidade. Comece a trazer
as promessas de Deus sobre a sua vida pela fé na palavra. Vamos ficar de pé nessa noite, aleluia. Nessa noite você precisa pegar o seu convitinho. Nessa noite você precisa ter o seu passaporte carimbado. Nessa noite você precisa estar preparado. E tem gente aqui que já frequenta a igreja, mas não tem certeza da salvação, morre de medo da morte. Tem gente aqui nessa noite que precisa abrir mão dos seus pecados. Eu fiz uma listinha dos ficarão de fora, mas tem muito mais. Vou estudar, tem muito mais. Olha para mim, o Espírito Santo vai falar com você agora. Se você não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer para você que o convite é Jesus. Ele se fez convite lá na cruz. E agora você precisa receber o seu convite e a sua senha. Deus vai te chamar pelo nome. Nesse texto, último texto que eu li, Jesus está sendo chamado de o Verbo, a palavra. Assim como no capítulo inicial de Gênesis, Deus está chamando o Filho de a palavra. Em Hebreus que vão combinar pai e filho, mas na eternidade Ele é a palavra. Eu quero que você entenda que agora, quando você recebe Jesus, você está crendo na palavra de Deus Pai, que enviou o Filho à terra para ser o sacrifício, para que você pudesse entrar no Santíssimo Lugar, no lugar mais importante, no lugar de maior glória, que é na eternidade no seio do Pai. Pastora, eu quero. Aí eu não estava entendendo nem o que eu queria, agora eu entendi o que eu quero. Eu estava com aquele piti gospel que você deu. Eu estava com aquele ciricutico na minha alma, aquela insegurança. Eu não tinha entendido bem. Eu não quero ser um amigo do evangelho somente. Eu não quero ser um filho de crente somente. Eu não quero ser uma pessoa que vai à igreja às vezes e se sente bem e vai embora, não. Eu quero ser de Jesus. Todinho Ele para mim, eu todinho para Ele. Se você deseja agora receber Jesus como Salvador, pegar o seu convitinho, que é a sua certeza da salvação, quero que você levante a mão bem alto comigo. Eu quero, pastor, receber Jesus. Eu quero. Quando Jesus me chamar, eu quero ter meu convitinho na mão. Eu não quero voltar da porta, não, Jesus. Eu quero Jesus. Você que levantou a mão, eu vou orar por você agora. Vem aqui à frente, 1 minuto. Eu vou orar aqui por você. Sua vida nunca mais vai sair. Você sai do seu lugar. Vem aqui. Vem aqui agora. Eu quero. Esse aqui é um lugar de aceitação, não é um lugar de rejeição. Esse é um lugar de aceitação. Esse é o lugar que você vem como você está. Esse é o lugar que você sai de outro jeito. Isso, pode vir à frente, pode vir à frente. Pode vir à frente agora. Agora é hora de você vir à frente. Isso. Jesus te aceita como você é. Traga seus pecados, traga os seus problemas, traga os seus pensamentos, traga as maldições todas que você viveu. Entrega tudo no altar hoje. É dia de zerar tudo. Deus vai te dar uma nova vida agora. Deus vai te preparar para o dia do leão. Ah, vem à frente agora. Venha à frente agora, venha receber Jesus como teu Salvador. Venha receber o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Venha à frente, venha à frente. Venha ter certeza da sua salvação. Ninguém pode te tomar da mão do Cordeiro. Vem agora, vem. Vem à frente. Isso. Tem mais gente para vir? Pode vir pelas laterais. Isso. Pode sair do seu lugar, vir pelas laterais. Venha mais aqui à frente. Vamos espalhar aqui pela frente. Isso. Pode passar por aqui. Isso. Pode ficar bem aqui na frente. Pastor, eu quero demais Jesus. Eu quero Ele. Eu entendo que Ele é o Filho de Deus. Eu não vou ficar de fora. Não vou. Deus pode me transformar, pode me arrebatar. Eu não vou ficar para trás. Pode vir aqui. Pode vir.
receber a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo te visita agora em casa. Ele vai te revirar de dentro para fora, de fora para dentro. Você vai ter certeza da sua salvação agora. Jesus te visita. O Espírito Santo te visita. O Espírito Santo te transforma. Receba agora a visitação do céu. Deus abre o céu sobre você em casa. Agora! Seja curado, seja liberto, seja transformado, seja salvo. O inferno não foi feito para você. Deus não sonhou com a sua perdição. Deus sonhou com a sua salvação. Deus não quer que você fique de fora. Deus quer você dentro da festa. Deus quer você coberto de santidade. Aleluia. Vamos orar agora. Vamos orar agora. Você que veio à frente. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado, porque de hoje em diante eu serei sua noiva. E eu espero pela sua vinda o mais rápido, porque eu quero reinar contigo. Mas se o Senhor me levar, eu estou salvo, pronto, porque fui lavado, fui remido no sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Preste minha atenção. A noiva somos nós. Nós somos de Jesus, todos nós. Quem sabe você já vai ajudar agora a colocar o colar da noiva. Eu lembro do dia que a minha mãe estava me arrumando para eu casar. Eu estava em cima da cama e ela tentando enfiar o vestido em mim. Colocou o vestido. Depois abotoou o vestido. Depois me ajudou a me arrumar. Eu lembro que faltava um véu. A minha amiga trouxe um véu, botou em mim um véu. Meu casamento foi assim, cada um trouxe um pedaço. Os outros trouxeram docinhos, os outros trouxeram salgadinhos. Um outro casal me deu a lua de mel. Todo mundo contribuiu com uma parte do casamento. Foi um casamento assim. Nessa noite, você está se unindo à noiva e você é a noiva. Escolhe para ser alguma coisa na noiva, não tem problema. Assim é o Espírito Santo. Ele está arrumando a noiva, ataviando a noiva. Sabe o que é ataviar? Ataviar? Arrumar, emperiquitar. Emperiquitando a noiva toda. E eu vou te falar, não mexe com a noiva do noivo, não. Já viu isso? Já viu um noivo com raiva? Eu já vi. Um noivo com ciúme? Eu já vi. Marido com ciúme? Mexe com ele. Você tem um dono. E quando ele voltar, ele será todo teu. Eu queria anotar o seu nome. Eu queria ter um contato seu. Eu queria muito que você estivesse em comunhão com a gente aqui. Porque agora o seu problema também é nosso. Nós precisamos um dos outros. Nós somos corpo. Amém? Eu queria muito anotar o nome de vocês, pegar um e-mail, um telefone. Os pastores aqui ao lado vão conduzir vocês a uma sala que tem aqui com ar-condicionado, com um papelzinho, uma caneta. E o contato que vocês puderem deixar para a gente já vai nos ajudar muito a ter comunhão com vocês. Sintam-se em casa. Essa aqui é a casa de vocês. Essa aqui é a casa do noivo. Vamos aplaudir o nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Aleluia. Queridos, quarta-feira nós vamos ter aqui o pastor Camilo, que é um homem cheio da palavra de Deus, um avivalista.
às 18 horas conosco aqui no Mulheres de Ouro. Oração de cura divina com a Bianca Toledo, que está aqui hoje com a gente, mais uma vez, é a casa dela, a igreja dela. Começo do ano é bom, né? A gente está todo culto. Bom demais. E eu quero que você venha com... É o culto de mulheres, mas todos são bem-vindos, amém? Os meninos também podem vir, as crianças também podem vir. O culto vai ser daqueles. Nós vamos ter também o pastor Jânio aqui, que é um avivalista de cruzadas na África, um homem tremendo na área de cura divina. E nós contamos com a sua presença de pelo menos mais umas 20 pessoas com cada um. Enche o carro de mulher, traz todo mundo na Kombi, no ônibus. Avisa para geral que esse templo vai ficar pequeno para as mulheres. Amém, gente? Graças a Deus por isso. Pastor Emerson, amor da minha vida, o senhor não quer me ajudar a enterrar essa mulher operada de hérnia aqui? Vem. Posso já? O senhor é que manda, né? Então tá bom, então ele mandou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Abraço pelo menos 52 pessoas antes de ir. Passe na cantina. Isso, leve livro para casa, CD. Continue pescando.